Olá, bem-vindo você, meu querido amigo entusiasta do Bitcoin, bem-vinda, minha amiga entusiasta do Bitcoin. Vamos estudar mais um pouco sobre essa fabulosa tecnologia. Agora o nosso quarto vídeo, nós vamos trabalhar com o conceito de transações. Nós vamos entrar efetivamente no Bitcoin agora. Nos últimos 3 vídeos, nós apenas abordamos as tecnologias que embasam o Bitcoin. Nós vimos criptografia, vimos assinatura digital, vimos hash. Tá? Se você não viu nenhum desses vídeos, se você não assistiu a nenhum deles, clica aqui em cima que vai estar apontando para o vídeo número 1, tá? O vídeo que fala sobre hash e a introdução de criptomoeda, ok? Mas nós vamos agora entrar efetivamente no assunto Bitcoin. Se você começar a assistir agora e ficar faltando alguma coisa para entender, dá uma olhadinha nos outros 3 vídeos, porque eles são muito importantes para que você entenda e com isso confie no Bitcoin. Não por acaso o nome desse curso é Entender para Confiar em Bitcoin, ok? Então vamos lá, vamos trocar a minha imagem aqui. Bitcoin é o quê? A gente tem uma definição rápida de Bitcoin. Bitcoin é uma moeda digital, uma moeda cibernética criada no mundo digital que se baseia em criptografia, se baseia em recursos matemáticos criptográficos, tudo isso escrito ou descrito, explicado nos vídeos anteriores, ok? Certo, mas uma outra definição sobre Bitcoin mais completa seria o seguinte: Bitcoin é uma rede descentralizada de notarização de transações através da internet, por meio da internet. O que é uma rede? É uma interligação. São vários componentes interligados. Nós sabemos que esses componentes são computadores, certo? Mas mais do que isso, alguns programas e, claro, as chaves públicas e privadas envolvidas nas transações. O que é uma transação é o que a gente vai definir hoje, mas notarização seria a capacidade de legitimar uma transação, de dizer que uma transação é verdadeira. É isso que os cartórios fazem com os nossos documentos. Quando eles carimbam, quando o responsável notarial vai lá e assina e diz, atesta, dou fé que isso aqui é verdadeiro, está se dando uma legitimidade, uma veracidade àquele documento, uma veracidade atestada por entidades ligadas àquele cartório, governo, entidades governamentais e empresas e até outras pessoas que confiam nos cartórios. Então, o que o Bitcoin faz, o que a rede Bitcoin faz, é dar veracidade às transações, dizer que essas transações são legítimas, são válidas e por isso não podem ser desfeitas, não podem ser negadas, ok? Então, esses dois conceitos, rede descentralizada e transações, nós precisamos ver o que é, ou o que são esses dois conceitos. Rede descentralizada é o quê? Uma interligação de quê? De computadores. Alguns nós vamos chamar de servidores, computadores que ficam 24 horas por dia trabalhando, fazendo a rede funcionar, fazendo a rede existir. Não fosse os servidores, a rede Bitcoin ou qualquer outra rede não existiria, ok? Não é só um, não estamos falando só de um servidor, tampouco estamos falando de um computador central. São vários servidores espalhados pela internet inteira. Todos eles têm a mesma importância. Não há um servidor central ao qual os demais se reportam. Não existe uma autoridade centralizadora que diz todos os outros servidores são hierarquicamente inferiores a mim. Não, todos os servidores têm a mesma importância. Quando um não realiza uma operação, o outro pode realizar em seu lugar e depois repassa o relatório para esse, para que todos fiquem sabendo do que aconteceu. E óbvio, esses computadores estão interligados, por isso é uma rede, né? Não seria uma rede se eles não estivessem interligados. Mas o fato de se dizer uma rede descentralizada é porque estes computadores têm a mesma importância. Não há um centro nervoso, não há um centro principal na rede Bitcoin. Todos os computadores, todos os servidores são igualmente importantes. Vamos redesenhar a rede para aumentar a complexidade. Essas bolas cinzas são os servidores totalmente interligados entre si. Mas não só de servidor vive a rede. Os usuários precisam existir. E os usuários são as pessoas, somos nós, que usamos laptops, que usamos iPhones, que usamos Androids, que usamos micro de mesa, que usamos diversos tipos de equipamentos que se interligam a essa rede. E somos nós, usuários, que realizamos as transações. Somos nós que transferimos valores de um para o outro, de uma pessoa para outra, de uma pessoa para uma loja, etc. Então, a rede Bitcoin ela é descentralizada, porque não há um único centro nervoso. Na verdade, todos os servidores trabalham na rede com o mesmo grau de importância, com o mesmo grau de
prioridade, vamos dizer assim. E eles estão ali para juntos atender a nós, usuários, para nos atender, ok? Vamos lá, rede descentralizada, definição e transação. O que é uma transação? Uma transação é um registro de uma transferência. Quando você transfere algo para alguém, você fez uma transação. No caso da rede Bitcoin, é uma transferência de valor. Um valor em Bitcoin, um valor digital, ok? Como um cheque, por exemplo. Um cheque é um exemplo de um registro de transferência. Na hora você tem um talão de cheque lá, você tira uma folha, você escreve o valor, escreve para quem vai. Lá no cheque existem algumas informações necessárias e você vai lá e assina, e é a sua assinatura que vai dar a garantia, ou vai iniciar o processo lá junto ao banco. É o banco que vai analisar, vai dar a veracidade da sua transação. Então, um talão de cheque é um exemplo de transação. Vamos evoluir para dizer o seguinte: o que existe numa transação? Vamos fazer um paralelo com o Bitcoin. Num cheque existe origem, de onde parte o valor que você está transferindo, de onde está saindo o valor. Lá no cheque tem o número da tua conta, tem o número da tua agência, tudo. Então isso é de onde vai partir aquele valor, certo? Na transação existe o registro do destino, para onde o valor vai. Então você assina lá, nomeia fulano de tal, esse cheque vai ser pago a fulano de tal. Pronto. Você fez um cheque nominal, você dirigiu um destino a essa transferência. Óbvio que uma transferência tem uma quantia, você tem que dizer no cheque quanto você vai transferir. E óbvio que nessa transferência, nessa transação, é necessário que existam algumas credenciais para que a transação seja feita. Credenciais são informações que validam a transação. Por exemplo, o cheque tem que ser no papel do banco, o banco tem que reconhecer o papel, carimbo, sei lá, código de barra, o valor realmente, a agência, conta, tudo que está descrito lá na folha de cheque são informações que o banco vai avaliar para saber se o cheque não é forjado, se o cheque é verdadeiro. E tem uma coisa que não está no cheque e ninguém percebe, que é a taxa pela transação. Você paga algo por essa transação. Ok? Então a taxa é um valor cobrado pelo simples ato de transferir, pelo simples ato de realizar a transação, você paga ao banco. Ah não, João, mas o meu banco disse que eu posso emitir quantos cheques eu quiser, que é de graça. Os cheques que você emite já estão pagos na sua taxa mensal. Então já existe uma taxa pelo simples conferir. O banco não vai deixar de cobrar você por ter conferido o seu cheque. Claro que não vai cobrar, ele tem que pagar o funcionário que faz a conferência. Ok? Então, isso é um cheque, uma transação. Uma transação em Bitcoin é basicamente a mesma coisa, só não é no papel. Uma transação no Bitcoin, ela é digital, são zeros e uns, são pulsos elétricos. Só que são pulsos elétricos colocados em uma ordem correta, informados em uma ordem correta para que isso seja lido, para que isso seja interpretado corretamente pela rede Bitcoin. Ok? Vamos dar uma olhada rápida no que seria mais ou menos uma transação. Uma transação em Bitcoin, ela tem que ter as seguintes informações. Em primeiro lugar, eu vou apontar ali o hash da transação. Depois que a transação é toda construída com todos os outros dados, calcula-se o hash da transação, e esse hash é entendido como o ID, a identificação da transação. Aquela transação, daquele momento em diante, vai ser identificada por aquele código, certo? Uma transação tem um input, ou seja, de onde o dinheiro vem, de onde aquele valor que eu vou transferir está vindo. Todo input de uma transação aponta para a saída de outra, de uma transação anterior. Ora, o dinheiro que eu uso para pagar uma coxinha, um refrigerante, veio de alguém. Ele está comigo agora, mas ele veio de alguém. Então é como se eu dissesse assim: olha, eu vou comer uma coxinha e um refrigerante, mas quem vai te pagar é o meu chefe, que vai me pagar, mas ele vai pagar direto a você. Então toda transação em Bitcoin, ela, na verdade, o dinheiro não parte de quem está fazendo a transação. O dinheiro parte de uma saída anterior que foi direcionada a quem está pagando a transação. Eu vou mostrar isso num vídeo posterior, a gente vai ver isso com mais tranquilidade. E, portanto, o input, a entrada de uma transação, é um apontador para uma saída anterior. Eu vou dizer também para onde o dinheiro que eu estou transferindo vai. Então eu vou ter que botar o endereço do meu destinatário.
Além do endereço do meu destinatário, eu tenho que colocar um lock script, um código, uma charada matemática para travar esse valor, para que ele não possa ser gasto por ninguém além da pessoa para quem eu estou direcionando. Ela vai poder abrir isso com a chave privada dela. Eu também vou explicar isso num vídeo posterior. Então nós temos o ID da transação, o hash. Nós temos o input da transação, de onde o dinheiro está vindo. Nós temos o output da transação, para onde o dinheiro vai, para quem o dinheiro vai. Nós temos a quantia que eu estou querendo transferir, no caso aqui 0,85 bitcoins, que hoje vale mais ou menos R$ 1.688, certo? E a taxa, que seria, aqui no caso, nós temos 1/10 de milésimo de Bitcoin, 0,1 milésimo de Bitcoin, que dá aproximadamente 20 centavos, certo? Então, a taxa é o que eu pago para as entidades ou os computadores na rede que vão fazer essa transação ser compensada, essa transação ser verificada. Então, isso é a base de uma transação. Ah, mas como é que a gente vê isso acontecendo? Normalmente, a gente tem a seguinte ideia. Essa transação, só um detalhe, a transação ela é autoverificável, isso é importante. O que é ser autoverificável? A transação leva consigo todas as informações necessárias para qualquer um da rede analisá-la e verificar a sua veracidade. Todas as informações já estão na transação. Tá? A transação, quando ela é construída, constrói-se o hash dela e isso é suficiente para qualquer entidade da rede Bitcoin, qualquer servidor da rede Bitcoin, analisar aquela transação, fazer os cálculos e verificar se a transação é válida ou não. Ok? Certo, essa transação ela funciona como? Bom, quando eu pago alguma coisa em Bitcoin, talvez você já tenha visto o vídeo, você paga alguma coisa em Bitcoin, você espera que a ideia seja o seguinte, eu fotografei ali, disse qual era o valor e transferi o valor para quem está me recebendo o valor. É mais ou menos assim que funciona, ou pelo menos é assim que a gente vê, mas daqui a pouco a gente vai ver isso na prática, certo? Mas na verdade, o que acontece no envio de uma transação? Eu estou aí com a rede Bitcoin, aqui na parte de baixo, aqui na parte de baixo você vai ver o enviador, né, o pagador, a pessoa que está querendo pagar. Aqui em cima você vai ver o recebedor, a pessoa que vai receber esse valor, certo? Então tudo começa assim, eu pego meu celular, eu vou lá pagar, pego meu celular, certo? Meu celular constrói uma transação, eu construo uma transação e eu envio essa transação. Meu software constrói o software no meu celular, que eu vou mostrar daqui a pouco, constrói a transação e eu envio essa transação. O primeiro nó da rede, o primeiro servidor que receber a minha transação, ele vai analisá-la. Se ela estiver válida, então ele transmite adiante para mais alguns. Esses mais alguns vão analisar a minha transação. Se ela estiver válida, eles transmitem adiante. Se não estiver válida, eles não retransmitem. Se a minha transação for forjada, se a transação que eu mandei para eles for falsa, eles não retransmitem. E a rede não vai ficar retransmitindo valores que o próprio nó rejeitou. Então, cada nó da rede, cada servidor da rede Bitcoin é capaz de verificar aquela transação. E achando ela inválida, rejeita e não há retransmissão dela. Essa transmissão vai acabar chegando ao meu recebedor. Ele vai olhar no celular dele, no computador dele e vai ver, realmente você transferiu para mim. Aí ele vai lá e me entrega a contrapartida. Vamos supor que eu comprei uma coxinha e um refrigerante. Ninguém é infeliz comendo coxinha e tomando refrigerante. Como é que alguém pode ser infeliz comendo coxinha? Não pode. Então você comprou uma coxinha e um refrigerante, foi lá, e ele vai lhe pagar, ele vai lhe mostrar, vai lhe entregar isso porque ele percebeu que a transação chegou. Ok? Na prática, isso funciona como? Eu tenho aqui um exemplo do meu celular com um software próprio para fazer isso. É um software de carteira. Tá? Eu uso o Brad Wallet no meu iPhone. Eu uso o Brad Wallet. Daqui a pouco eu vou mostrar depois, nos próximos vídeos, como usar algumas das principais carteiras. Então eu tenho aí, eu vou entrar no meu histórico de transações. Eu tenho aqui algumas transações, o registro do que eu enviei, do que eu recebi de transação, quer dizer, o meu software controla isso, ele tem uma lista daquilo que eu recebi, daquilo que eu enviei. Eu vou analisar essa aqui de cima para mostrar a vocês na prática isso, certo? Então, olhando aqui nessa nossa primeira transação, tá aqui, os dados dessa transação são os seguintes. Você consegue ver de onde partiu a transação, do meu endereço, né? Para onde partiu e qual o valor que eu transferi. Eu transferi ali, aquele 1000 que aparece ali, que está aparecendo aqui, é 1000 microbitcoins, ou seja, 1 milibitcoin, 1 milésimo de Bitcoin, que hoje está em torno de
R$ 1,82 mais ou menos, 1/1000, certo? Mas além desse valor tem a taxa da rede, a taxa que eu paguei pela transação acontecer. 77 microbitcoins, que dá 14 centavos aproximadamente. A soma desses dois valores é o quanto sai da minha carteira, o quanto sai das minhas economias. Saíram 1.077 microbitcoins. Tá? O ID ou o hash da minha transação é esse. Você não vai precisar decorar essas coisas, obviamente. Isso aqui já está pronto, só é registrado. E a minha transação foi confirmada na rede Bitcoin no bloco 423499. Essa história de bloco a gente vai ver num vídeo posterior, que é muito importante. Certo? Então, isso é a minha transação no meu software de carteira. Certo? Certo, o que a gente vai ver agora? João, como é que a gente paga? Como é que se paga com Bitcoin? Fazer uma transação. Isso é fácil. Eu vou mostrar a vocês agora, porque eu estou usando o meu celular. Eu vou trazer o meu celular para cá. Ó. Essa é a tela do meu celular. Está aqui, ó. Ok? Então, se eu quiser pagar, o que é que eu faço? Eu vou pedir para ler um código QR. Vou apertar aqui no botão. Eu vou ter aqui um código QR à minha disposição. Vou botar o dedo aqui só para que ele não leia de imediato. Mas esse é o código QR de um endereço. Ó. Desse endereço aqui, 1ACWTD4. Então esse é o endereço de uma carteira. Certo? Quando eu tirar o dedo, ele vai fotografar e vai ler o código automaticamente. Então só decora essa primeira parte aqui. 1A maiúsculo, C maiúsculo, CWT. Ok? Eu vou tirar o dedo aqui. A fotografia foi feita. Se você perceber aqui embaixo, né, eu acho que está aqui embaixo, ó. Aqui embaixo você percebe o endereço, 1ACWT, o mesmo endereço foi lido, aquele endereço foi lido, o código QR dizia isso. Eu vou fazer uma transferência de 500 microbitcoins. 500 microbitcoins dá 90 centavos de real. Ok, vou clicar aqui em pagar, ele pede que eu registre aqui. Vamos rezar para que eu tenha fundos aqui, que eu acho que eu usei essa carteira toda já. Meu código de barra, fundos insuficientes. João, tu não consegue transferir 90 centavos. Na verdade, não. Vamos ver aqui, ó. Eu estou com... Se você olhar lá em cima, eu estou com 18 centavos de real. 18 centavos é o que está na minha conta toda. Minha última transação enviada foi essa aqui. Certo? Então, tá aqui. Voltar para lá. Então... é assim que se paga. Eu vou ler um código, eu vou ler qual é o código, ó, não preciso nem chegar muito junto, ele já lê. Eu digo qual é o valor, certo? No caso desse meu software, ele usa microbitcoins, ou seja, 1/1000º de Bitcoin. Tá? Então, eu quero transferir o equivalente a 36 mil microbitcoins, o que daria 66,67 reais. Se eu der um ok, ele vai fazer a transferência para aquele endereço, certo? E, João, como é que eu recebo? Pagar é fácil, mas como é que eu recebo? Eu recebo é fácil. Essa é a tela inicial do Brad Wallet. Essa que você está vendo aqui do meu lado é a tela inicial do Brad Wallet. Eu vou rolar a tela para o lado, né? Eu posso vir para cá ou para cá. E aqui eu tenho o meu endereço de recebimento. Então, meu código de barra, meu endereço de recebimento está aqui. O código de barra, eu chamo de código de barra. É QR Code, o código QR. O código QR, que é o código quadrado, que tem o meu endereço. Então, se você quiser transferir para mim, nessa tela mesmo, você pode dar pause agora, fazer um teste, dá pause aí, pega a tua carteira, aproveita e faz uma transferência para mim, já que eu tenho tão pouco, já que minha carteira está tão pouco, eu não consigo concluir uma transação, certo? Mas é isso, é fácil fazer. Você vai entender, vai começar a entender agora como você pode adquirir bitcoins, alguém transfere para você, ou você vai lá e faz um exchange, compra bitcoins de um exchange. Você vai aprender como a rede funciona. Essa história das transações serem verificadas e passadas adiante, a gente ainda tem a ideia qual é a confirmação que apareceu ali. A gente vai ver sobre confirmação na nossa próxima aula. A gente acabou de ver sobre transação. Uma transação é um registro de uma transferência. Ok. No nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre bloco. Qual é a diferença entre transação e bloco? A gente vai conhecer isso no próximo vídeo, ok? Aproveita, pausa a tela, usa a tua carteira se você já vai usar para fazer teste e transfere para o endereço, porque tá precisando aqui para dar os exemplos na próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus, até lá.